Talvez você e seu marido nunca conversaram sobre esse assunto, né, sobre respeito. Mas o seu marido, sempre quando você o criticava, sempre que você confrontava, ele tem esse sentimento de se perguntar por que ele é tão desrespeitado. Mas mesmo eles falando que querem amor, a forma do marido entender amor é sendo respeitado. Como eu falei, o amor é um sentimento importante para os homens também. Mas é fundamental que ele tenha respeito, ok? Mas mesmo ele não sabendo de forma consciente que o que ele quer na verdade é respeito, o sentimento que fica dentro dele é isso. E você precisa tomar muito cuidado, porque você, mulher, tem uma tendência a dizer o seguinte: eu posso até amar você, posso gostar de você às vezes não gostar, mas uma coisa é certa: mesmo amando e gostando de você, eu não te respeito. Muito cuidado com isso, porque ao atingir o seu marido dessa forma, ele não vai demonstrar para você que ele está sendo agredido. Claro que não. Mas a postura dele vai ser cada vez ficar mais fechado para você. E se você se fecha para ele dessa forma, ou então faz com que ele se feche para você a tal nível, basta uma pessoa que não seja nem tão atraente, mas uma pessoa que respeite ele para valorizá-lo, e você vai perder o seu homem. Ele pode ser um homem de bom caráter, de boa índole, mas se ele tiver uma esposa desrespeitosa e alguém lá fora entregar para ele o que ele precisa, você pode ter certeza que ele vai valorizar isso. Muitas pessoas naturalmente dizem que os homens, eles são movidos pelos que ele vê. Ele precisa ver uma aparência bonita. E isso de fato tem sentido. Mas uma coisa mais profunda para um homem é quando ele tem essas necessidades da alma dele, das emoções dele, de ser reconhecido, de ser valorizado, de achar que tudo que ele fala é interessante, tudo que ele fala é legal. Isso mexe muito com o homem. Então, muito cuidado quando você desvalorizar essas características no seu marido. Muito provavelmente você vai estar abrindo um terreno muito, digamos assim, frutífero para outra pessoa vir e lançar suas sementes. E você pode até fazer com que seu marido tropece, criando uma... Quando você desrespeita o seu marido dessa forma, você acaba criando uma armadilha para ele mesmo e para o seu próprio relacionamento. Talvez você pergunte: mas o amor e o respeito, eles são a mesma coisa? Não, definitivamente não são, tá? Tanto para homem quanto para mulher são coisas diferentes, é claro. Mas uma coisa é certa. Você quer um exemplo? O seu chefe, você ama ele? Certamente que não, mas você o respeita. Agora, o seu chefe, ele gostaria de ser amado por você ou ser respeitado? Entende a diferença? Então, a gente normalmente, quando você ama, naturalmente você respeita, ok? Quando você ama, você respeita. Mas o homem, quando ele não é respeitado, ele não consegue entender que ele é amado. Então, é óbvio que o amor, quando há amor, há respeito. Então ele consegue ver o seguinte: quando não tem respeito é porque o amor já foi embora há muito tempo. Seria mais ou menos nessa pegada aí. Você precisa ter esse entendimento para que você possa cuidar do seu relacionamento. O que eu quero fazer com você e te ajudar é você tirar da sua mente e vincular. O que a maioria das mulheres fazem é uma vinculação. Ela vincula o seguinte: o amor, ele é incondicional. Então, eu devo amá-lo de forma incondicional, ok? Mesmo que seja difícil, mas eu tenho que amá-lo. E o amor faz com que eu me importe com ele, com que eu me posicione quando ele estiver errado, com que eu chame a atenção dele e que eu permaneça assim. Então, o amor tem que ser incondicional, mas depois que eu amá-lo, ele tem que merecer o meu respeito, a minha admiração, a minha confiança. Só que quando você faz isso, você está vinculando também um pensamento de que o respeito é condicional. E eu quero desmembrar esse pensamento, porque o respeito, ele deve ser dado, deve ser entregue independentemente da performance, independentemente do comportamento do seu marido. Da mesma forma que o amor também. Infelizmente, casais que vivem relacionamentos disfuncionais, eles vinculam condições ao amor,
mas também e principalmente ao respeito. Muitas mulheres, elas falam o seguinte: eu amo você, mas você não merece o meu respeito. Eu gosto de você, eu aceito você morar comigo, mas eu não te dou respeito. Não dou o respeito que você merece. E acha que com isso ele vai se tornar um marido mais amoroso, mas pelo contrário, eu tenho uma pergunta para te fazer. Imagine que eu falasse para você o seguinte, ou o seu marido falasse isso para você: eu respeito você, mas eu não sinto nada por você, eu não te amo. Como você reagiria? Quanto tempo você levaria para superar uma colocação como essa? Você entende que essa segunda frase, ela soa para você como mais dura, mais séria e destrutiva? Então, assim como para você essa frase prejudica você, te agride, te ataca, quando você fala para o marido que ama ele, mas não respeita ele, você está falando da mesma coisa. Você está atacando um valor essencial. Você está você está tirando dele uma necessidade essencial que ele tem, que é por respeito. Então você precisa tomar cuidado com o que você fala, com as coisas que você fala, porque quando você desrespeita, você está tirando uma necessidade essencial do seu marido. Mas também você, quando demonstra falta de amor, você está tirando uma necessidade essencial da sua esposa. E talvez você está falando assim: André, esse curso inteiro para mim ouvir isso, uma coisa tão trivial, tão básica e tão óbvia. Olha, não parece tão óbvia como você pode imaginar. Porque no relacionamento conjugal, todos nós, eu e você, nós temos dificuldades a enxergar o óbvio. Nós temos muita dificuldade. Se isso não for ensinado e se a gente não prestar atenção, a gente tem dificuldade em enxergar o óbvio. Muitos cônjuges, eles acreditam que o óbvio eles já sabem, por isso que eles deixam de comunicar. Por exemplo, ele pensa que, minha esposa sabe que eu a amo, não preciso ficar falando para ela que eu amo ela toda vez. Minha esposa sabe que eu amo ela, não preciso ficar beijando, fazendo coisas para ela toda vez, não. Eu já falei no dia que eu aceitei ela para casar. Quando a gente decidiu ser um no casamento, pronto, naquele dia eu decidi ser um, então eu já falei que amava ela, então tá pronto, tá tudo certo. Mas isso não é o suficiente. Da mesma forma para o seu marido. O seu marido, ele precisa de reafirmações de formas respeitosas também. Porque mesmo que isso pareça óbvio, para ele não é óbvio, para nós é que é óbvio. Uma vez aconteceu que eu fui surpreso quando eu aprendi algo relacionado a isso. Existe um livro chamado O Óbvio Precisa Ser Dito. Essa frase especificamente, eu nunca li esse livro, até o momento que eu estou gravando aqui, eu ainda não li esse livro, mas essa frase mexeu muito comigo. Eu aprendi ela do meu pai, antes de ler o livro, antes de ver o livro. O óbvio, ele precisa ser dito. Quero que você faça uma experiência. Pense uma música, qualquer música que você e seu cônjuge conheçam. Pode ser até uma música de ninar, como por exemplo, Atirei o Pai no Gato, Atirei o Pai, Atirei o Pau no Gato, O Boi da Cara Preta. Agora, pega o seguinte, você vai bater na mesa, vai bater com algum objeto, vai bater palma, por exemplo, essa música. Você vai cantar na sua mente, mas vai verbalizá-la através de palmas ou de algum barulho. E aí, depois que você terminar essa maravilhosa encenação, pergunta para o seu cônjuge: qual música é essa que você tocou para ele? Qual é essa música? Quando você tocar, você vai ouvir a música na sua cabeça. Você vai falar assim: é óbvio que ele sabe que é fácil demais. Eu estou cantando Atirei o Pau no Gato. Isso aí qualquer criança de 1 ano e meio sabe. Até uma pessoa que, meu Deus do céu, que é cego, surdo, mudo, que tem deficiência mental, vai adivinhar essa música. Mas o seu marido não vai, nem a sua esposa. Por quê? O que é óbvio para você não é necessariamente óbvio para outra pessoa. Então o óbvio precisa ser dito. Tem uma história que aconteceu comigo, que eu não me glorio disso não. Eu andava de transporte público, transporte coletivo. E um dia eu estava viajando na frente do ônibus, eu não sei aí como é na sua cidade, na sua região, mas aqui existia a catraca que ficava na frente do ônibus, lá nas primeiras cadeiras.
e eu não tinha o vale transporte em mãos, eu tinha que esperar chegar no terminal. E eu estava em pé ali, porque todas aquelas poucas cadeiras ali na frente já estavam com pessoas sentadas. E aí o ônibus parou num ponto e que tinha uma mulher segurando um envelope e uma mala muito pesada. Eu era adolescente nessa época. E o meu pai me ensinou a gentileza desde a minha infância, então eu quis ser gentil. Quando eu vi aquela mulher com muita dificuldade em carregar uma mala que era mais da metade do tamanho dela, eu quis ajudar. Aí eu te pergunto, como você acha que eu deveria ajudá-la? Seria carregar a mala dela para dentro do ônibus? Ou como você acha que eu ajudei? Talvez você pensou, não, isso é óbvio, ó. Isso é óbvio. Você vê uma mulher com dificuldades para carregar um peso. Qual que é o óbvio? É você ajudar essa pessoa a carregar o peso, certo? Mas por incrível que pareça, eu peguei o envelope da mão da mulher. Eu falei assim, deixa eu te ajudar, moça. Ela, sim, claro. Eu peguei o envelope da mão dela e fiquei esperando ela achar bom a minha atitude. E aí o motorista olhou pra mim e falou, você fez o contrário, né? Eu olhei assim, não, esse motorista não entende que eu tô sendo gentil com essa mulher. Esse motorista é louco. E aí ela ficou me olhando, o motorista me olhando, eu fiquei olhando também pra eles, achando que eu era o herói. Eu com o envelope na mão e a mulher com a mala. E ela teve todo aquele trabalho para subir as escadas do ônibus com a mala. E aí ela nem me agradeceu, eu ainda achei que ela foi mal educada. Mas o interessante é que, eu não sei se... Eu tenho dificuldade para raciocinar rápido. Depois eu passei ali na catraca, eu tô ali com aquele sentimento de dever cumprido, né? Fiz o meu ato de bondade no dia. No final do dia, quando eu cheguei em casa, que eu parei para pensar no que o motorista falou, eu caí em si e falei o seguinte, falei, caraca, eu deveria ter pego a mala, não era um envelope. Você entende? Agora, quantas e quantas vezes você deixou de fazer o óbvio simplesmente porque naquela hora não era tão óbvio assim, entende? Então, geralmente, quando algo nos acontece que deixa a gente chocado ou surpreso, a gente não tem a tendência de pensar no óbvio. Eu assisti um vídeo de piadinha esses dias, que uma funcionária de uma empresa telefônica, ela entrou em contato com uma senhora que parecia uma senhora que morava no interior, era muito simples. E ela usando todos aqueles termos técnicos de banda larga, de navegação, de internet, de pacote, aquela coisa toda, mas a senhora não entendia nada do que ela estava falando. Então parece que era óbvio que o que a mulher estava falando é algo extraordinariamente bom, mas ela não falou de uma forma que a senhorinha conseguia compreender. Então a gente tem muito mais capacidade de entender o que é feito para nós. Quando alguém faz algo que a gente não gosta ou a gente reprova, a gente detecta na hora. Você, esposa, quando o seu marido demonstra algo que é desamoroso, você percebe na hora, porque para você isso é óbvio. Mas da mesma forma, quando você demonstra uma atitude de desrespeito, o seu marido detecta na hora também. Então a gente tem muita facilidade em perceber o que é feito para nós, do que a gente percebeu o que a gente faz para o outro. Teve uma vez que um vendedor chegou numa casa, bateu na porta e quem abriu foi uma criança que aparentava ali ter uns 8, 10 anos e ela estava com um cigarro na boca. E ele olhou para aquela criança e falou assim, a sua mãe está em casa? Era óbvio que se esse vendedor tivesse insão e não tivesse tão perplexo ou chocado com a cena de uma criança com cigarro na boca, ele deveria saber que a mãe dessa criança não estava em casa. Porque todo mundo sabe que mães não permitem esse tipo de coisa. Você consegue imaginar isso? Então, a gente, por causa da surpresa, por causa do choque que algo nos acontece, a gente deixa de perceber o que é óbvio. Então, grave isso. A gente tem facilidade em entender o que as pessoas fazem conosco, mas a gente não consegue perceber o que nós fazemos para as pessoas. E é isso que pode causar problema na vida conjugal. Por exemplo, talvez você pode falar o seguinte, nossa, essa questão de respeito já foi longe demais. Que é isso? Como é que o meu marido pode achar ruim
um ponto tão trivial, tão simples como esse, ele é muito sensível. Eu vou continuar sendo barulhenta, sendo briguenta, vou continuar repreendendo ele quando necessário. É ele que tem que mudar. Agora imagine eu invertendo os polos aqui. Imagine o seu marido falando o seguinte: ah, essa coisa de falta de amor, isso aí é uma besteira, uma bobagem. Quem precisa de amor? É você que é sensível demais. Porque você fica falando que eu estou falando um tom de voz alto, que eu sou muito duro, muito grosso, que eu fico na minha, que eu não quero conversar. É você que tem que mudar. Então você imagina isso? Agora, marido, eu quero falar uma coisa para você, uma coisa muito, muito importante. Toda mulher, quando talvez você não consegue amar a sua mulher por causa da falta de respeito dela, por causa da negatividade ou por ela ser uma esposa briguenta. Mas acredite, ela só é tão negativa assim porque você não cuida e alimenta ela com amor. Ela está desnutrida. E uma planta desnutrida, naturalmente, ela vai ficar amarga, podre, estragada. Então a sua mulher, ela só é proporcionalmente negativa porque ela está proporcionalmente não sendo amada. Rega ela com amor, com cuidado, com afeto, com carinho. Porque a tendência de uma mulher que é amada é amar cada vez mais. Então quando você vê a sua mulher briguenta, negativa, talvez desanimada, você precisa entender essa mensagem como: pelo amor de Deus, me dê um pouco de amor, eu preciso, eu necessito desse amor que você tanto está negando para mim. Então a sua atitude de se afastar, de se fechar, de se isolar da sua esposa é o que está destruindo ela. Na verdade é isso que está fazendo dela uma mulher tão desrespeitosa. E se você quer zelar do seu relacionamento, você precisa mudar isso agora. Você precisa decidir ser amoroso, mesmo para uma mulher que não merece o seu amor. Você tem que ser amoroso, mesmo se ela não demonstre sinais que está merecendo o seu amor. Porque ela vai te amar mais. Acredite. E acredite que uma mulher que te ama mais, ela vai sentir na possibilidade, ela vai começar a enxergar uma possibilidade maior de te respeitar mais. Porque uma vez que você demonstrar amor para ela, você vai perceber que as coisas que você vai falar, ela vai ter mais facilidade em aceitar. Nessa hora você fala: eu preciso de um pouco mais de respeito. E você pode ter certeza que você vai ter uma esposa maravilhosa com você.